Para fazer um quadro resumo sobre o pulmão, é muito importante a gente entender a árvore traqueobronquial. Então, inicialmente existe a traqueia, essa se subdivide em brônquios principais, que são os primários, que por sua vez originam brônquios lobares secundários, que dão origem a brônquios segmentares terciários. Esses suprem segmentos broncopulmonares, que eles são separados entre si por tecido conjuntivo e têm próprio suprimento sanguíneo. E, portanto, durante uma necessidade de ressecção cirúrgica, fica mais fácil separá-los. Depois, bronquíolos respiratórios, ducto-alveolares, saco-alveolar estão aqui na cor azul, pois possuem alvéolos nas suas paredes e, portanto, são considerados a porção respiratória, porque é a porção onde já ocorre hematose. Falando agora dos brônquios, a gente pode dividir em camadas. Camada mucosa, muscular, submucosa, cartilaginosa e adventícia. A camada mucosa é a camada mais interna, que contém epitélio e lâmina própria. O epitélio ele é pseudoestratificado, ciliado com células caliciformes. Agora, é muito importante a compreensão de que os bronquíolos maiores normalmente têm o epitélio mais espesso. À medida que a gente vai diminuindo a espessura desse brônquio, o diâmetro desse brônquio, a altura do epitélio também diminui. A lâmina própria é formada de tecido conjuntivo frouxo, a muscular é músculo liso em espiral, a submucosa, tecido conjuntivo onde existem as glândulas seromucosas. A cartilagem é do tipo hialina, formando placas de cartilagem no brônquio intrapulmonar. Obviamente, à medida que o diâmetro desse brônquio diminui, o tamanho das placas de cartilagem também. A camada adventícia, por sua vez, é a camada mais externa de tecido conjuntivo que conecta o brônquio às estruturas adjacentes. Existe uma diferença básica entre os brônquios e bronquíolos, que é a cartilagem. Os bronquíolos não possuem cartilagem. No entanto, em locais de ramificação, eventualmente você pode ver um pontinho de cartilagem. Os bronquíolos, além de não possuírem cartilagem, não possuem glândulas e normalmente não existe a presença de nódulos linfóides. A gente pode dizer que nos bronquíolos existe uma camada mucosa, uma muscular e uma adventícia. No entanto, os autores normalmente não separam essas camadas. A camada mais interna é formada por epitélio, que possui células caliciformes nos bronquíolos maiores e, à medida que o bronquíolo vai diminuindo seu diâmetro, a quantidade de caliciforme, assim como a altura do epitélio, também diminui. E no bronquíolo terminal, as células são chamadas de cuboides devido ao seu formato. As células de Clara são características de bronquíolo e elas secretam um agente tensoativo, que não é o surfactante, mas que tem um efeito semelhante. Secretam também uma proteína CC16, que está aumentada em algumas doenças respiratórias. As células de Clara degradam toxinas e também acreditam-se que elas podem se dividir decorrente de alguma lesão na região, então elas funcionariam como uma célula-tronco também. O bronquíolo terminal é diferente do respiratório, no sentido que o respiratório já existe hematose, porque no respiratório é um bronquíolo que possui alvéolos, então um bronquíolo misto, que tem uma região cuboide, mas também possui em sua parede alvéolos. Os alvéolos, por sua vez, são local de troca de gases. E aí a gente pode dizer que nesse alvéolo existe o septo interalveolar, que ele está marcado aqui pela linha vermelha, o septo interalveolar, e ali eu posso ter três tipos de células: pneumócito tipo 1, pneumócito tipo 2 e célula em escova em menor proporção. Pneumócito tipo 1 é uma célula de revestimento, pneumócito tipo 2 é uma célula maior, produtora de surfactante. Lembrando também que pneumócito tipo 2, ele pode, em caso de necessidade, proliferar e formar novos pneumócitos tipo 1. Os macrófagos também estão ali na superfície alveolar e eventualmente dentro do septo. São células móveis com capacidade de fagocitose tanto de micro-organismos quanto de partículas de poeira. O pneumócito tipo 2, como dito, ele secreta um surfactante que é importante para a diminuição da tensão superficial. Nessa região do septo interalveolar
existe a barreira hematoaérea. A barreira hematoaérea são os elementos pelos quais o ar precisa atravessar do alvéolo em direção ao capilar, ao vaso sanguíneo e vice-versa. Então, se a gente observar aqui, nessa região também, a gente está vendo algumas células em vermelho, que são as hemácias dentro dos vasos. Então, o ar precisa, no caso o oxigênio, atravessar uma barreira para chegar no vaso sanguíneo e o CO2, o dióxido de carbono, tem que fazer o caminho oposto, né? Então, essa barreira entre os dois elementos, entre o sangue e o alvéolo, é a barreira hematoaérea. Ela é formada por surfactante, por pneumócito tipo 1, pela lâmina basal do pneumócito tipo 1, pela lâmina basal do endotélio do vaso e pelo próprio endotélio do vaso. Então, são os elementos que ali são necessários para atravessar. Nas imagens histológicas aqui em cima, a gente tem um bronquíolo, depois aqui um brônquio, a presença de cartilagem, e aqui uma região de pulmão, inclusive com um vaso sanguíneo. Atenção aqui na legenda. Espero que tenha sido útil e bom estudo para todo mundo.